Cláudio Rafael é o meu nome, engenheiro civil e especialista em viabilidade técnica construtiva. Hoje o objetivo é avaliarmos um terreno situado à beira da praia, aqui na província do Kwanza Sul, portanto estamos aqui a contemplar a costa marítima. Quando se faz a avaliação de terrenos junto à praia, a nossa análise deve ser uma análise mais específica, porque o ambiente que envolve as costas marítimas, as orlas marítimas, difere significativamente de outras localizações que estão distantes de terrenos com essas especificidades. Então nós vamos aqui procurar fazer uma avaliação técnica da viabilidade construtiva neste lugar. Atente que o objetivo principal é colocar aqui casas de passagem, imóveis que de alguma forma terão a finalidade turística. Então avaliarmos todos os aspectos que envolvem ou que estão aqui na envolvente, no sentido de verificar se é efetivamente viável instalar aqui neste terreno residências de passagem. Então acompanhem-nos nessa visita, porque temos a certeza que se tiver um objetivo alinhado a essa natureza, os conselhos que nós vamos aqui passar serão úteis, serão ricos para poder reproduzir também no seu terreno, no seu projeto imobiliário. O que é que nós estamos a fazer? Como trata-se de um terreno com uma extensão considerável e o relevo também predomina, e nós não temos aqui uma fita métrica ou um equipamento de medição que nos facilita retirarmos daqui medidas precisas, então a cada marco do terreno nós estamos a retirar as coordenadas geográficas para posteriormente unirmos então esses pontos e obtermos aquelas que são as medidas reais deste terreno. Portanto, o primeiro passo desse trabalho começa sempre pelo levantamento das dimensões exatas do terreno para sabermos a área sobre a qual nós estamos a trabalhar. Inicialmente nós fizemos um levantamento para confrontar as dimensões que nos forneceu, se elas vão realmente de acordo com as dimensões existentes no terreno. Utilizamos referências geográficas a partir dos nossos telefones, mas como a equipe de topografia que aqui esteve utilizou equipamentos de ponta, o engenheiro Guerra vai partilhar comigo as coordenadas e eu vou fazer uma espécie de comparação apenas. Então é mais fácil se apegar às informações que eles já têm e fazer a comparação com aquilo que nós temos agora, porque os equipamentos que nós utilizamos também não têm tanta precisão assim. Confirmamos os limites e é aquilo que aconteceu. Na lateral as dimensões bateram 28, 27.7, mas relativamente ao comprimento há uma distância, há uma diferença de 2 metros, mas isso aqui é só uma questão de confirmarmos. Fizemos algum registro fotográfico para alimentar o relatório que nós vamos lhe entregar. Depois vamos comentar sobre a vista e aquele cenário, mesmo aquele cenário que aí aparece da montanha também vamos fotografar. Falava sobre a possibilidade de fazermos uma escada que vai até lá abaixo. Vamos fotografar também aquilo para tentarmos analisar a viabilidade de fazer alguma coisa ali em função do tipo de solo que nós já estamos a ver aqui, né? Esse solo pode ser um risco, sim, né? Depois eu poderei dizer por que ele pode ser um risco. Avaliamos os acessos, está próximo da estrada, não leva muito tempo para se aceder aqui, então o acesso é bom. Não sei o que é que pode dizer em termos de abastecimento de água, se essa área já é servida. Não tem. Mas ao longo da via principal tem condutas. Eu vejo aqui as bombas da Pumangol. Tem um condomínio. No condomínio a Pumangol depende de tanque ou da rede? Deve ser tanque, acho. Mas o condomínio deve ser conduta. Então, água potável. Ter aqui a componente da monitorização. Vai monitorando o comportamento do solo. Vai acompanhando, mas assim mesmo de forma intencional, porque isso aqui vai incidir sobre as manutenções preventivas que devem ser feitas aqui no terreno. Vai acompanhando onde é que está a fissurar, onde é que está a fragmentar, onde é que está a demolir a terra. É monitorização. Assim, numa primeira vista, é isso que eu lhe posso dizer
e os outros aspectos, então, eu vou descrever com maior profundidade lá no relatório. Agora, o que é que se pode dizer sobre esse solo? Engenheiro Guerra, esse aqui é um solo argiloso, né? E o solo argiloso, de acordo com o seu comportamento mecânico, sobretudo se for uma argila expansiva, ele tende a se movimentar ao longo do tempo, em função das temperaturas. Quando tu tens muita umidade, que é o caso daqui, não é? Ele se retrai, e quando tu tens muito calor, ela se expande. Essas rachaduras que vão surgindo, elas surgem em função desse calor. Yeah. Okay. Alternância da temperatura. Exatamente. É um esforço que o solo está a fazer para ir à busca da hidratação. Então ele tenta captar inclusive a umidade ambiente. Então ele abre como se fossem os poros da nossa pele a abrir para absorver alguma umidade. Então ele se retrai. Há um risco, né, em construirmos sobre esse solo, sobretudo porque ele não é só argiloso, mas é argiloso e fissurado, fissura muito. E se fissura muito, fragmenta muito, tem muita fragmentação. Daí que, em termos de fundação, não se recomenda a adoção de fundações rasas aqui. Aqui o que eu lhe aconselho, e vamos deixar isso bem claro no relatório, é a adoção de fundações profundas. Fundações profundas e, se possível for, do tipo estacas. Porque qual é o objetivo de uma fundação? O objetivo de uma fundação é ir à busca do extrato mais resistente do solo, não é? Para poder se apoiar e sustentar a edificação que vai estar sobre ela. E aqui tu tens um solo muito fragmentado. Número 2. Obviamente que algumas partes do terreno poderão ter um nível de fragmentação menor em relação às outras partes. Outras partes, tu pisas, tu passas, tu avalias e vais sentir que ali o solo é mais fragmentado. Qual é a importância desse conhecimento? Qual é a importância de saber isso? Isso pode ser uma informação útil para tirares tirares proveito do projeto que aqui vais implementar. Por quê? Porque sobre aquelas zonas onde o solo fragmenta menos, então aquelas zonas você reserva para construir de facto. E sobre aquelas zonas onde o solo fragmenta mais, então vais destinar às áreas abertas, áreas livres, áreas de circulação, né? Mas onde tu veres que o solo é mais resistente, né? Isso aqui é uma questão de andar ao terreno todo. Se tivéssemos mais dinheiro, aqui é estudo geotécnico, mas isso é uma questão de andar o terreno todo e avaliar onde o solo é mais fragmentado e onde o solo é mais resistente. Então aqui a estratégia é tirar proveito das zonas onde o solo fragmenta menos, não é? Para fazermos a construção. Tá a ver? E as zonas onde o solo fragmenta mais, nós destinamos às áreas abertas, às áreas não ocupadas. Qual é a outra estratégia? Se o solo está a fissurar, né, por uma questão de hidratação, significa que precisa de água. Então, solos nessas condições, o que se recomenda é investir em vegetação. Porque vegetação, plantação, acaba sendo uma medida que combate a erosão dos solos. Mantém o solo hidratado, né? Isso aqui são plantas secas, né? Mas teres aqui mesmo plantas verdes bem saudáveis, mantém o solo hidratado e cada vez mais esse aspecto dele de rachadura vai se curando. Esse aspecto de rachadura é nada mais nada menos do que o solo querer ir à busca de água. Mas se tu tiveres aqui plantas que com alguma frequência são irrigadas, então na medida em que o tempo vai passando, esse aspecto dele muda. Esse aspecto dele muda. Então, investir em plantação, investir em vegetação, investir em árvore, investir em jardim, consegues recuperar o aspecto desse solo. Yeah. Tu aqui, se não adotares uma fundação que se adequa a esse tipo de solo, corres o risco de ter recalques diferenciais. O que é que são recalques diferenciais? Num determinado ponto, tu teres assentamento e noutro ponto se manter a estabilidade do terreno, ou então, num determinado ponto, a terra, ou melhor, a fundação assentar a um certo deslocamento e noutro com um certo deslocamento se calhar inferior a esse ponto aqui que fiz referência. O que é que isso vai originar na residência? Vai fazer a residência trincar.
vai fazer a residência trincar, porque a residência é um corpo dúctil, rígido, mas como você assenta mais aqui, assenta menos aqui, ela quebra. Então, o risco que tu tens aqui de construir aqui é teres assentamentos diferenciais. Daí eu, da vez passada, estava a falar sobre os pré-moldados ou os pré-fabricados. Tá vendo? Se adotares um tipo de construção pré-fabricada, dependendo também do material, se for, por exemplo, estrutura metálica, tu não tens esse problema. Tá vendo? Crias uma base em betão com uma sapata profunda e na superfície ergues a edificação com estruturas metálicas, por exemplo, tu não tens esse problema. O problema aqui em Angola é o calor. Não faz estrutura. Mas a estrutura é metálica, mas podes fazer alvenarias em bloco, em tijolo. Estrutura pressupõe pilares, vigas, estás a ver, laje. Em vez de ser betão, se fizeres em metal, tens aí a garantia de um maior tempo de vida útil para a edificação. Deslumbra ou vislumbra esse potencial turístico. É assim, os outros países vão tirando cada vez mais parte do potencial que o paisagismo e o turismo natural têm a oferecer. Então, não se pode desvalorizar um território, não se pode desvalorizar uma região simplesmente pela ausência de infraestruturas. Deve existir alguém que seja pioneiro, alguém que um dia decida pensar e lançar a primeira pedra para explorar o potencial turístico. Noutras localidades, isso representa milhões. E já é momento, já é tempo dos angolanos começarem cada vez mais a tirarem proveito disso. Cláudio Rafael é o meu nome, engenheiro civil e especialista em viabilidade técnica construtiva. Para mais dicas desta natureza, siga-nos, curta e compartilhe os nossos conteúdos.